difícil de entender mesmo que sem uma explicação prévia, tá? Vamos lá. Medicações usadas na sedação e também os seus cuidados de enfermagem, porque para cada medicação, para cada terapia medicamentosa, eu tenho que ter um cuidado mais específico, tá? Eu tenho que estar mais atento a algumas coisas. E os principais medicamentos que a gente acaba usando, observando no dia a dia, são esses aqui, que é, vou marcar aqui, ó, de amarelo, Midazolam, Fentanil, Etomidate, succinilcolina, que é o Quelicin, ou de repente succinilmetônio, tá? Você pode ver nomes diferentes, tudo bem? E todos eles a gente precisa ficar atento aos cuidados de enfermagem. Eu não coloquei um medicamento aqui que é o Coringa, né? Que na verdade é uma medicação bastante útil, que é a ketamina. Mas depois eu faço uma aula separada falando da ketamina, que é um medicamento bastante utilizado também, bastante útil, principalmente para dissociação, que você faz ali uma analgesia, uma sedação do paciente, só que ele é dissociativo também. Então, ele perde um pouco da noção do tempo e espaço, causa alucinações, então, quando ele começa a voltar, ele começa a ter alucinações. Algumas pessoas acham super engraçado isso, mas eu não acho graça nenhuma, porque você acaba voltando bastante assustado por alucinações. Você nunca tem uma certeza de fato do que ele está vendo, do que ele está sentindo. Então, tudo bem? Então, a gente vai falar depois da ketamina em um outro momento. E falando aqui já quem que eu sou, para algumas pessoas que entrou na comunidade, quem me conhece, tudo bem, quem não me conhece vai conhecer agora. A minha comunidade é uma sala de enfermagem, onde toda semana a gente vai falar sobre uma temática específica da enfermagem, principalmente focado na área de atuação, ou na minha área de atuação. Eu trabalho como um enfermeiro, assistencial em um ambiente pré-hospitalar, mas também trabalho na parte da coordenação da educação permanente em um outro serviço. Então, um dos serviços eu coordeno a parte da educação e no outro serviço na parte assistencial, indo para as ocorrências de fato. Trabalho na área da saúde, somando aí cerca de 14 anos, nesses 14 anos, uns 10 anos ensinando. Então, tá aqui minhas redes sociais também, que depois quem quiser acompanhar, quem já me acompanha, ok. Mas se não me acompanha, pode me acompanhar também, que esse ano eu vou cair um pouco mais de cabeça na parte da educação digital. Vamos começar a falar um pouquinho sobre o principal fármaco usado na sedação, tá? Vai sedar o paciente para fazer uma intubação orotraqueal. É muito comum a gente observar esse fármaco sendo praticamente o carro-chefe, conhecido como midazolam ou dormonide. Então, você acaba, você acaba ouvindo também e deixa eu te dar o som aqui, porque sons, ativar o mudo. Ok, voltando. Bom, também é conhecido como Durmonide. Durmonide. Esse fármaco é bastante utilizado para fazer maceração no paciente. Ele é um benzodiazepínico, tá? Bastante utilizado porque ele faz um rebaixamento do nível de consciência, principalmente atuando aí no sistema nervoso central, causando ou te fazendo uma diminuição da ansiólise. O que que é isso? Vai diminuir a ansiedade do paciente, está um pouco ansioso, então eu vou diminuir essa ansiedade. Ele também causa uma amnésia, tá? Então ele pode causar uma amnésia, de fato, não lembrando do que está acontecendo naquele momento. Por exemplo, para fazer uma intubação traqueal é um momento um pouco traumático. O paciente colocar um laringo na região oral, fazer a abertura, fazer a introdução, então causa um certo dano, causa um certo estresse, e é interessante que ele não lembre desses momentos. Só que a amnésia acontece como? Principalmente com uma dose um pouquinho mais elevada, tá certo? Não é com doses muito baixas, porque isso não acontece com doses muito baixas. Faz uma sedação, tá? Uma dissociação do tempo e espaço, ele não está sabendo de fato está acontecendo, tá bom? E pode também causar uma hipnose, tá? Ele é utilizado principalmente no ambiente
de terapia intensiva, ou no pronto-socorro, ou na sala vermelha, também no ambiente pré-hospitalar. De preferência, o que você vai mais encontrar é quando você vai fazer isso para fazer uma intubação traqueal. As pessoas podem usar também em crise convulsiva. Crise convulsiva, principalmente quando não tem um acesso pérvio para o uso do diazepam. Então, você pode fazer o uso também do midazolam por via intramuscular, já que o diazepam ele seria excelente na via intravenosa, mas na crise convulsiva ele está convulsionando, eu não consigo um acesso venoso, então pode fazer o midazolam via intramuscular. Tá? E só para lembrar, que ele é um benzodiazepínico igualzinho a o diazepam, que também é um benzodiazepínico. Por que eu tenho que lembrar disso? Porque quando o paciente vai apresentar para mim uma intoxicação, eu preciso usar um antagonista para poder tentar inibir essa intoxicação por benzodiazepínico, ou mesmo uma tentativa de suicídio. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar um antagonista para inibir, tá? O benzodiazepínico está aqui fisiologicamente ativo, tá bom? Ele é uma classe, tá certo, de benzodiazepínicos que age potencializando a GABA, causando sedação e relaxamento do sistema nervoso central. Então, ele vai fazer uma sedação e relaxar principalmente o sistema nervoso central, também o sistema medular, tá bom? Então, a gente, quando fala do sistema nervoso central, a gente está falando de cérebro e medula, tá bom? Então, a gente está tentando atingir a região nervosa para que ele se dissocie ou ele diminua a sua ansiedade ou também ele não tenha lembrança ativa do que vai ser feito. Muitas das vezes, por causa da intubação traqueal, a gente pode causar algumas lembranças não agradáveis. E eu falo isso de lembrança não agradável porque eu já fui intubado, então eu sei como que é. Eu tenho flashes do que aconteceu, tá? Então eu já fui intubado e eu sei que algumas coisinhas eu não gostaria de lembrar. Lembra? Porque talvez a dose que foi utilizada foi uma dose insuficiente para causar uma amnésia. Então, eu lembro de algumas coisas. A ação, né, aonde ele vai agir, ele depende muito, né, da sua dose, só que vai reduzir a ansiedade, ele vai principalmente diminuir a ansiólise, né, do paciente, está muito ansioso, devido ao procedimento cirúrgico, está muito ansioso por causa do trauma grave que ele teve, está com a dor muito grave ou muito grande na perna direita, por um esmagamento, tá certo? E pode causar perda da consciência. Daquele momento em diante, talvez ele não consiga lembrar, tá? Talvez, vou repetir, talvez, porque isso depende muito da dose dependente. Eu preciso saber quanto que foi ofertado, tá certo? Ampolas, um exemplo, tem algumas ampolas de 3 ml, que cada ml tem 5 miligramas, tudo bem? Então, dependendo da dose ofertada, ele vai lembrar, dependendo da dose ofertada, ele não vai lembrar. Tá? Nem sempre você vai ter uma certeza sobre isso, a não ser que você saiba realmente que seu paciente ele não é dependente de uso de entorpecente, tá? Você fez um cálculo exato de como ofertar, então talvez você saiba o resultado se você souber exatamente o histórico do paciente e o peso também, porque a dose dependente, uma dose mais assertiva, tem muita relação com algo muito simples, o peso do paciente, porque é miligrama por quilo de peso, tá? Miligrama por quilo de peso. E qual que é a importância, né, do midazolam, principalmente na amnésia, na intubação orotraqueal? Qual que é o objetivo principal? Não ter lembrança, não ter traumas psicológicos, principalmente pela sedação. Eu lembro, como eu falei, eu passei por um período de intubação por alguns motivos, e assim, eu lembro de algumas coisas, e aquela lembrança não é muito agradável para mim, tá certo? E isso também pode acontecer para outras pessoas, então a gente não quer que tenha essa lembrança do ocorrido, tá? Então, a importância disso, tirar esse desconforto psicológico que pode acontecer, ou às vezes por fala, ou de repente pela gravidade do paciente, tá? Por exemplo, você escuta de forma muito distante que o paciente é um paciente crítico, e nesse caso seria você, tá certo? Então, no caso, você tem que
Lembrar que a amnésia é importante para esse paciente, porque muitas vezes ele pode estar ouvindo, tá certo? Ou às vezes um choro do familiar, a preocupação do familiar, porque ele está naquela situação, tá? Então a ideia é tentar que ele não tenha lembrança sobre isso. Mesmo em menores doses, tá? O gasolão já causa uma amnésia, porém, isso depende também do peso do paciente, do peso do paciente e da oferta da midazolam. Muitas vezes a gente tem um pouco de medo de pesar a mão, de colocar uma dose ali de 5 miligramas que seja, 10 miligramas que seja, 15 miligramas que seja, para que ele também tenha essa dissociação, tudo bem? Vantagem, menor traumas, né, psicológico ao paciente, quando você não tem essa lembrança, você tem menor trauma psicológico, isso é muito bom para esse paciente, tá? Como eu falei, isso causa um desconforto. Como eu falei, eu passei por um período assim de intubação e eu não consigo falar com uma pessoa em si, porque ela ia me visitar. Quando ela vai me visitar, eu lembro das falas dela, não de forma ruim, mas de forma de preocupação que ela tinha. E isso me assusta, porque sem querer também eu fiz um mal a ela. Como que eu fiz esse mal a ela? Deixando ela preocupada por eu estar naquela situação, tá bom? A apresentação tem diversas apresentações, a apresentação mais comum, é essa daqui, ó, midazolam, ou frasco ampola, ou ampola de, vou marcar aqui, de vermelho. 15 miligramas, 15 miligramas em 3 ml, tá certo? Onde eu tenho 5 miligramas por ml. Aqui é muito importante saber que você tem 5 miligramas em 1 ml. Então, você tem 3 ml, você tem 15 miligramas. Então, quando for ofertar, saber de fato o que está sendo pedido. Ah, eu quero 5 miligramas. Se é 5 miligramas, você vai aspirar 1 ml. Ah, eu quero 10 miligramas, você vai aspirar 2 ml. Eu quero 15 miligramas, você vai aspirar os 3 ml. E ficar atento, porque em alguns serviços são duas ampolas diferentes, ampolas de 3 ml e ampolas de 5 ml. E essas ampolas já mudam a sua concentração. Essa daqui mesmo tem ampolas de 5 ml com 5 miligramas. 1 miligrama por ml. Então, ficar atento, porque se você tiver um frasco com ampola de 5 ml, provavelmente esse frasco com ampola é de 1 miligrama por ml. Eu tenho um frasco, uma ampola de 3 ml, provavelmente é 15 miligramas. Então, ficar atento para que a gente não cometa alguns erros. Existe outros frascos também de 10 ml também. E aí eu tenho que ficar atento à concentração de cada frasco para que eu não cause nenhuma iatrogenia. Se você reparou, eu montei o slide aqui colocando uma cor laranja. Por que uma cor laranja? Porque a maior parte dos fabricantes coloca o frasco com essa tarja laranja, tá bom? Reconhecendo que ele é um benzodiazepínico, que não é que ele é um gasolano, ele aqui é um benzodiazepínico. Um exemplo, diazepam também é um benzodiazepínico, midazolam também é um benzodiazepínico. E se você reparar, a maior parte desses fabricantes coloca a tarja aqui, ó, laranja, tudo bem? É sempre assim? Não, mas seria bom se todos os fabricantes colocassem uma tarja específica, para poder facilitar também a parte visual. Mas isso também pode te robotizar e não olhar corretamente a medicação. Para a gente nunca errar a medicação, cometer algumas falhas, alguns equívocos, faça tripla checagem. Peguei o medicamento, o carrinho, peguei da gaveta, peguei do armário. Da onde você pegou? Da mochila de medicação, se for na médica hospitalar. Peguei a medicação. Eu checo, eu verifico a medicação. O nome que está escrito lá. A via, tá certo? Os miligramas por ml. Chequei. Antes de aspirar, ou depois que você aspirar. Quebrei a ampola, aspirei. Aspirei, eu checo de novo. Antes de jogar fora o frasco, checa de novo. Por que essa tripla checagem? Porque depois que você medica o paciente,
você pode ter vários efeitos ou danos, tá certo? Que você pode causar se você medicou errado. Que aí a gente encontra muitas reportagens aí de erros de medicamentos, ou porque não sabia, ou porque de repente leu a prescrição lá e falou, mas o que o médico prescreveu, eu fui lá e fiz. Não, não é bem assim que funciona. Não é bem assim que funciona. A gente tem que ter ciência do que a gente está fazendo, tem que ter cuidado com o que a gente está fazendo. Então, ficar atento na tripla checagem e ficar atento também que às vezes o medicamento ele tem uma embalagem bem específica. No caso aqui do diazepam, do midazolam, ele tem uma tarja laranja, tá bom? O seu pico de ação, seu início de ação, vai, quando é endovenoso, de 30 a 60 segundos. Então, assim, quando administra o midazolam, a ação dele começa, o pico de ação começa em 30 a 60 segundos. Você não precisa esperar esse período de tempo para começar a fazer, de repente, um procedimento, porque aqui é o pico de ação. Não quer dizer que não vai agir antes, 2, 3 segundos. Vai agir. Porém, o pico de ação começa a ter ali entre 30 a 60 segundos. Agora, no intramuscular, esse pico de ação começa tardia, 15 minutinhos mais ou menos. Então, a partir de 15 minutinhos, a gente está ali com um pico de ação quando a administração do midazolam é via intramuscular. Pode ser feita também por via intranasal e pode ser feita por via oral ou por via retal. Não é muito comum essas vias, tá? Mas por algum motivo, de repente, uma dificuldade de acesso, ou de repente, eu quero fazer uma terapia medicamentosa de ansiolítica, né, diminuir a ansiedade, você pode também fazer por outra via. Agora, uma via de É, terapia rápida, um exemplo, para intubação orotraqueal, eu preciso pensar que tem que ser via endovenosa. Como eu falei aqui, ó, não é necessário esperar o pico de ação para a gente iniciar um procedimento. Um exemplo, vai fazer intubação orotraqueal. Funcionei o acesso, fiz ali analgesia, vou entrar agora com sedativo. Vai entrar com sedativo. Entrou com sedativo, não precisa esperar 30 a 60 segundos para iniciar o procedimento. O pico de ação é 30 a 60 segundos, mas eu posso começar o procedimento depois de 3 a 4 segundos que eu fiz a terapia. Lembra que eu falei que às vezes a pessoa tem um pouco de recordação do que está acontecendo? Talvez e muitas das vezes acontece nesse período ainda, que ele não está totalmente induzido, tá? E posteriormente vai também a meia-vida da medicação vai diminuindo e ele vai tendo consciência do que está acontecendo. As doses para intubação traqueal começa com doses baixas, tudo bem? Começa com doses de 0,1 a 0,3 miligramas por quilo de peso, tá? Via endovenosa. Então, a escolha da dose depende muito daqui, ó, do paciente, porque eu tenho que saber mais ou menos quanto ele pesa. Então, você vai pegar aqui ou 0,1 ou 0,3 por quilo de peso e vai multiplicar, tá certo? E vai ofertar aquilo que o paciente precisa. Isso aqui é dose basal, padrão, inicial. Só que eu tenho que pensar que quanto o paciente pesa. Ele pesa 70 quilos, ele pesa 120 quilos. Então, a gente vai utilizar a terapia medicamentosa 0,1 ou 0,3, só que a escolha vai depender muito do paciente, quanto ele pesa. Agora, outra coisa importante também que eu tenho que pensar é isso aqui. Idosos estáveis, está estável. 70 anos, 80 anos, mais um paciente estável. Você pode começar com uma dose ali de 0,1 miligramas por quilo de peso tranquilamente. Agora, adultos, jovens, rígidos, que estão bem de saúde, né, que de repente ele pode demorar um pouco mais para poder ser sedado. Você pode começar com doses
iniciais, e você vai perceber isso que o médico vai acabar pedindo para você isso, dose de 0,3 miligramas por quilo de peso. Então, já pode pensar no seguinte, porque é um paciente que ele responde um pouco mais, ele não se baixa tão facilmente. Assim, é um paciente rígido, um paciente saudável. E ter um pouco de cuidado quanto à terapia medicamentosa, porque dose excessiva vai causar hipotensão. E a gente quase nunca faz a terapia medicamentosa para intubação traqueal isolado. O que é isolado? Quase nunca a gente faz só midazolam. Ou você faz midazolam junto com analgésico, ou você faz midazolam com analgésico e mais um hipnótico, e dependendo do analgésico e do hipnótico, você também faz o quê? Hipotensão. Então você faz uma somatória de medicamentos que causa hipotensão. E aí ele vai, de repente, de uma pressão de, sei lá, 120 por 80, de 130 por 100, para de repente um pico de hipotensão. E aí depois você tem que fazer uma reposição de volume para tentar aumentar essa pressão arterial ou mesmo fazer drogas vasoativas. Então tem que ter um pouco de cuidado, porque na somatória, tá, pode causar também hipotensão, já que esse medicamento ele já causa essa hipotensão. Ele não é um medicamento que a gente chama de cardioestável. Ele não é um medicamento que causa uma estabilidade hemodinâmica do paciente. Ele causa uma instabilidade hemodinâmica. Aqui ó, tem um exemplo de quanto a gente ofereceria. Aqui, um exemplo aqui, vou marcar aqui de preto. Um paciente idoso, tá bom? Estável, usando aí uma dose de 0,1 miligrama por quilo de peso. O cálculo seria aqui, ó. Ele pesa 70 quilos, tá? 70 quilos. Aí você vai multiplicar por 0,1, que dá mais ou menos 7 miligramas. Daquela ampola de 15 miligramas, tá bom? Você vai aspirar 7. Se for da ampola de 5 miligramas, que tem 5 ml, você vai ter que quebrar duas ampolas. Você vai pegar a ampola de 5, aspirar, tem 5 miligramas, quebrar mais uma ampola e aspirar mais 2. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai fazer. Para sedar o paciente, né? Uma sedação leve, é muito comum, leve a moderado. 2 miligramas endovenoso, isso já começa a fazer uma sedação do paciente. Pode fazer mais? Com certeza, mas pensando numa sedação leve, a moderada já pode começar com 2 miligramas e ver a resposta fisiológica do paciente. Está respondendo bem? Ok. Não está respondendo bem? Você já pode fazer depois que o médico ele falar quanto, você já pode fazer um pouco mais, tá? Mas reavalie o paciente a cada 2 minutinhos para saber como está a resposta do paciente, tá? Porque muitas vezes ele pode ter uma resposta tardia. Lembra que o pico de ação é de 30 a 60 segundos? Se o paciente ele for um paciente rígido, ele pode demorar um pouco mais para essa resposta. Então, a medicação pode ser titulada, tá bom? Após a sua avaliação. Uma sedação leve ou moderada. Será que eu preciso fazer mais? Então, eu vou administrar um pouco mais, tá bom? Então, você vai titulando isso aos poucos. Quando eu vou utilizar? Você pode utilizar midazolam para quais situações? É muito comum para uma intubação orotraqueal, procedimentos mais invasivos que causam dor ao paciente, tá bom? Cardioversão elétrica, o paciente está num ataque supraventricular, um exemplo, o paciente está instável e você vai precisar fazer um mnemônico chamado OSASCO, tá certo? Que é orientar o paciente, sedar o paciente, depois vai chocar o paciente, porque ele tem que reverter aquele ritmo elétrico desorganizado. Então, para ele não ter tanta dor, ele não ter lembrança daquele desconforto da cardioversão elétrica sincronizada, você vai fazer o quê? Uma dose ali de midazolam. Lógico que você vai perguntar o quanto, tá? Você não vai chumbar o paciente. A gente fala literalmente chumbar porque a gente não quer que ele apague. E dose de manutenção. Qual que é a dose de manutenção? Fiz a sedação do paciente, ou fizemos a sedação do paciente, mas eu quero que ele não acorde nesse período. Por exemplo, um período de transporte do ambiente pré para o ambiente intra, do ambiente da sala vermelha, para de repente para UTI. Da UTI
para outro setor. Ou de repente ele já está na UTI e eu não quero que ele de repente desperte para não sacar algum dispositivo, para ele não de repente ter uma ansiedade, não ficar de repente tendo lembranças do que está de fato acontecendo. Dose de manutenção, principalmente na intubação traqueal, praticamente não mudou muita coisa, é 0,1 a 0,3 miligramas por quilo de peso por hora via endovenosa, tá? Uma solução padrão, para ficar mais fácil, uma solução padrão, o que que você faz? Você pega lá 100 miligramas, tá certo? Tá certo? Para 100 ml. 100 miligramas para 100 ml. 1 miligrama por ml, para ficar mais fácil. Lembrando que se for nesse caso aqui, é importante estar fazendo uma terapia por bomba de infusão, tá bom? É bom fazer por bomba de infusão. Por que bomba de infusão? Porque aqui eu tenho certeza de quantos miligramas está correndo por ml. Se fazendo gota a gota, se for fazendo equipo aberto, tentando fechar manualmente ali na rodana, você não tem certeza, tá certo? De quantos ml você está infundindo, tá? Então, de preferência, quando eu falo de manutenção, tem que ser em bomba de infusão. Delito, eu não sei mexer na bomba de infusão, fica tranquilo. Entra no hospital, trabalha no hospital e aprende a mexer na bomba de infusão do seu hospital. Porque não tem como ensinar falar de bomba de infusão se de repente eu falo da Santrônica, só que você trabalha lá com a Bebral, você vai trabalhar com a Bebral. Ou de repente você trabalha no setor que é bomba de seringa. Então, aprenda a mexer na bomba de infusão do seu setor. Primeiro você entre no mercado de trabalho, trabalhe naquele hospital que você gostaria, ou de repente que você foi admitido, e aprenda a mexer naquela bomba. Porque ensinar sobre bomba parece que é algo padrão. E é bom porque aquela bomba é padrão em todos os hospitais. E não é. Essa mesma como que está aqui na imagem é uma bomba que eu trabalho. Mas tem outras bombas de infusão que eu não tenho noção de como funciona. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Não sei como funciona. Não sei. Então, quando eu faço uma transferência de um paciente, eu vou em algum outro local, que eu não sei mexer naquela bomba, eu pergunto, como que mexe essa bomba aqui? E a pessoa me ensina. Lógico que algumas coisas eu pego na aula, outras coisas eu não vou pegar porque não é rotina. Então, vamos lá. Só para ter um exemplo aqui, ó. Paciente com 70 quilos, pesando 70 quilos, tá bom? 10 ml hora. Então, a gente tem aqui, ó, 14, o 0,14 miligramas por quilo de peso por hora, tá bom? Então, a gente tem, na verdade, a gente vai programar dessa forma aqui, ó. Dessa forma. Bom, é só um exemplo da programação que a gente vai ter ali. Ele tem 70 quilos, 10 ml por hora, a gente vai colocar ali para correr 10 ml por hora. Em 10 ml por hora, a gente está correndo a terapia medicamentosa ali 0,14 miligramas por quilo de peso. Lembrando que esse paciente, ele precisa estar também num monitor multiparâmetro. Lembra que ele é uma medicação que causa hipotensão? É uma medicação que não é cardioestável. Então, eu também tenho que verificar como que está a pressão arterial desse paciente. Então, eu preciso deixar ele no monitor multiparâmetro, de preferência ali com monitor visível aos meus olhos, com o manguito de pressão ligado no braço, conectado no braço, para verificar a pressão arterial do paciente. Também observar lá o traçado do ECG ou o traçado eletrocardiográfico. Também a saturação do paciente. Uma coisa muito importante que eu penso, é o meu pensamento, e muitas pessoas concordam com isso quando a gente pensa na lógica. Começou a apitar, o monitor começou a apitar, bomba começou a apitar, para e veja. Porque elas não foram feitas para ficar apitando. Se está apitando com recorrência, alguma coisa está acontecendo. Ou ela está, de repente, está desconectado, ou de repente o paciente está desaturando, tudo bem? Então, começou a apitar, alarmar de alguma forma, provavelmente está tendo alguma falha, às vezes do equipamento. Não estou falando de falha humana, estou falando do equipamento. Às vezes está acabando a bateria da bomba e ele não está conectado na tomada.
E aí, ele também não vai receber a medicação adequada porque, de repente, ele entra no modo de stand-by ou, de repente, de KVO. KVO é só para manter a via aberta, a veia aberta. Então, ele diminui a vazão só para ir o volume suficiente para deixar a veia aberta. KVO. Efeitos adversos que a gente acaba observando no uso do midazolam. Hipotensão arterial, uma taquicardia reflexa, então tem uma taquicardia. Pode também estar apresentando aí bradipneia, uma respiração abaixo do normal, pensando no adulto, uma bradipneia menor do que 12 a gente já considera bradipneia, tudo bem? Maior do que 20 no adulto a gente considera uma taquipneia, tudo bem? Algumas literaturas vão falar que bradipneia é abaixo de 14. Então, assim, não é tudo a ferro e fogo. Outras literaturas vão apresentar ali 10 frequência respiratória, tá? 10 incursões respiratórias. Você tem que ver se 12 ou 11 incursão respiratória já está causando algum dano ao paciente, você percebe que ele está ficando um pouco mais cianótico, então ele já está, como posso dizer, numa bradipneia com efeitos, efeitos deletérios, tá certo? Então a gente tem que ter um cuidado, porque a gente não pode levar a ferro e fogo. Tem gente que vai ter 12, 15 incursões respiratórias fisiologicamente, tá? O padrão é entre 12 a 20 no adulto. Na criança a gente sabe que tem padrão ventilador um pouco maior. Diminuição do volume corrente, tá? Pode também ter uma queda da base da língua, então causando uma obstrução das vias aéreas superiores. Pode apresentar soluço, tá? Os efeitos adversos. Agitação, esse paciente também pode apresentar alguma agitação. Movimentos tônicos clônicos, que é aquele movimento de espasmos musculares, tá bom? Quando a gente tem uma pequena agitação, seja ela paradoxal ou não, a gente tem que pensar na troca de hipnótico, ou a troca de medicamentos, ou associar um hipnótico, para que ele não lembre do que está acontecendo e também diminua essa agitação. É muito comum fazer a troca. Delito. Fiz a medicação e de repente esse paciente ele começou a se intoxicar. Como que eu posso pensar em melhorar o quadro? A gente tem o flumazenil, que é o seu antagonista, o seu antídoto. Tá aqui, ó, flumazenil. Quando eu vou utilizar? Um paciente está intoxicado, uma dose excessiva, tá certo? Então você vai usar o antagonista, o antídoto, que a gente chama de flumazenil. Lembra que eu comentei aqui, ó, que a ampola de midazolam ou de diazepam tem uma tarja laranja. E se você olhar bem, aqui, ó, flumazenil tem uma tarja laranja, aqui, ó, laranja. Tem a parte azul aqui, que eu tô colocando aqui, ó, um ponto de preto. E aqui, ó, uma laranja e branca. Uma faixa laranja com cortes em brancos. Tá? Para facilitar ou lembrar aqui, ó, ele é o que corta ou inibe ou, tá certo? O antídoto de qual? Dos benzodiazepínicos. Se você olhar os benzodiazepínicos, a tarja da ampola, tá certo? Não deveria ser padrão, mas não é, tá certo? É laranja, toda, inteiriça, que nem tá aqui, ó, em azul. Agora, quando você pega o flumazenil, ele tem uma tarja branca com cortes em laranja, ou uma tarja laranja com cortes em branco, porque ele é um antagonista, tá bom? E se você reparar depois, não sei se eu coloquei a imagem aqui, mas o outro fármaco que eu vou falar daqui a pouquinho também tem a mesma semelhança. Deveria ser padrão? Deveria, porque ficava mais fácil de você olhar e saber que ele é um antídoto, tudo bem? As doses iniciais do antídoto, que a gente chama de flumazenil, né? A dose inicial vai de 0,3 a 0,5 miligramas via endovenosa. A ação começa de forma rápida, tendo uma ação ali, um pico de ação de 30 a 60 segundos. Então, age rapidamente, tá bom? Então, e eu tenho que observar esse paciente, no mínimo, por 2 horas, tá?
Então, eu tenho que fazer o uso desse medicamento? Ok, mas eu tenho que observar esse paciente no mínimo por uma hora, para realmente saber que esse paciente teve uma melhora terapêutica após o uso dessa terapia medicamentosa, após fazer o uso do flumazenil. Cuidados de enfermagem que eu tenho que ter, né, com o uso do midazolam. Aí é só pensar no porquê do medicamento, para que ele serve, e depois pensar nos cuidados. Olha só, conferir a concentração da ampola, se é de 3 ml ou de 5 ml, para fazer a terapêutica correta. Deixar o paciente em monitor multiparâmetro, já que é um medicamento que ele não é cardioestável, então eu tenho que verificar a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial, principalmente porque ele é um medicamento que causa hipotensão. Isso aí de forma contínua, não dá para verificar uma vez só e deixar de lado. Administrar medicamentos ou lentamente para não causar hipotensão. Vai fazer o uso do midazolam, por exemplo, para uma terapia rápida da intubação traqueal, faz ele de forma lenta, tá? Para não causar uma hipotensão rápida nesse paciente, tá? E aí você depois já entrar com uma emergência hipotensiva, né? Você tem que resolver o quadro da hipotensão. E avaliar o nível de sedação do paciente, que aí você vai aplicar a escala de Haas ou Hansai, tá bom? São escalas que a gente utiliza para saber o nível de sedação do paciente, tá? Escalas de Haas ou de Hansai, que a gente verifica como que ele está sedado, se ele está bem sedado. Você vai ver esse equívoco com muita frequência. As pessoas fazendo escala de coma de Glasgow, escala de coma de Glasgow. Tá errado, porque a escala de coma de Glasgow é para avaliar o nível de consciência no paciente de TCE, de trauma crânioencefálico. Você quer avaliar um paciente que está sedado, Ansai e Haas, ou uma ou outra, ou as duas associadas. Você não vai fazer a avaliação do nível de consciência com escala de coma de Glasgow. Manter uma via aérea pérvia. Lembra que ele faz um rebaixamento de nível de consciência? Se ele rebaixa o nível de consciência, ele pode obstruir as vias aéreas com a queda da base da língua. Então, manter uma via aérea pérvia. Manter um fumazenil ali próximo, para poder, de repente, fazer uma reversão de uma intoxicação. Reduzir as doses em idosos, tudo bem? Principalmente idosos instáveis, eu tenho que ficar ali atento que precisa ser uma dose reduzida. Observar sinais de agitação, registrar a dose correta, o horário correto, a resposta clínica correta. O que que eu quero? Ah, eu quero diminuir a crise convulsiva, eu quero acabar com a crise convulsiva. A crise convulsiva cessou? Eu quero sedar o paciente para fazer uma intubação traqueal de forma segura. Realmente ele está sedado? Ou ele está brigando com o tubo? Ele está acordado, está entubado, mas você percebe que está brigando com o tubo. E também cuidado importante, após a reversão, manter uma observação mínima de 2 horas. Revertir o quadro do paciente com o uso do fumazenil, né, da intoxicação. Ficar de olho. Ah, eu vou estubar o paciente. Tudo bem, ficar também de olho nesse paciente no mínimo 2 horas. Agora, esse daqui, ó, ele vem trabalhando sempre junto. Uma frase que eu escuto muito: não inventa, me daí fenta. O que isso quer dizer? Que é a medicações mais comum de utilizar. Ou não sei utilizar etomidado. Ou não sei muito bem a dose do succinil. Bom, não sei usar muito bem a propofol, não sei usar muito bem a ketamina, não sei usar alguns medicamentos, tá certo? O mais comum, e você vai ver isso com muita frequência, é pedirem fentanil e midazolam. Então, não inventa, mida e fenta. Você sempre vai ouvir que midazolam e fentanil para poder fazer uma terapia medicamentosa de intubação traqueal. É muito comum. O fentanil, o que que ele é? Tá? Ele é um opioide potente. E minha pergunta, eu fiz essa uma enquete esses dias, e aí eu perguntei assim para as pessoas, qual que é o medicamento mais forte para causar uma analgesia, diminuir a dor do paciente? E aí eu coloquei Fenta, Tramal e morfina.
Muitas pessoas falam que a morfina é o medicamento mais forte para diminuir a dor. E errou. Errou. Porque o fentanil, ele é um opioide, tá certo? Analgésico, potente, 100 vezes mais potente do que a morfina. A morfina é potente 10 vezes mais que o Ultramal. 10 vezes mais que o Ultramal. Porém, o fentanil, tá certo? O citrato de fentanila, ele é 100 vezes mais potente do que a morfina. Então, o fentanil, ele pode ser usado para diminuir a dor do paciente. Qual que é a precaução? Qual que é a cautela? Ele é 100 vezes mais. Ele também rebaixa nível de consciência. Ele pode ter algumas complicações, principalmente associadas com outros medicamentos. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer ele com cautela. Mas se alguém pergunta para você qual que é o analgésico potente ou mais potente, não é a morfina, é o fentanil. É o fentanil. Você vê usar ele muito para trauma grave? Não, não vê. Mas ele pode ser utilizado. E a ordem de terapia medicamentosa, quando eu falo de MIDA e FENTA para intubação traqueal, de preferência comece com o FENTA. Comece com o FENTA. Olha só, analgesia, analgesia, ou melhor, sedação diminui o nível de consciência, diminui a ansiedade. Pode levar ao paciente a uma amnésia, certo? Uma amnésia. Mas em nenhum momento diminui a dor do paciente. E a intubação é um ato um pouco mais invasivo, um ato mais grosseiro que causa dor. Então, primeiro comece com fenta para diminuir a dor e depois você entra com a sedação. Então, é assim que funciona. Vou intubar o paciente, vamos sedar o paciente para intubar esse paciente. Começa ali com um analgésico potente, posteriormente a sedação. Porque senão ele vai sentir dor, sim, até o efeito desejado, para que ele realmente esteja sedado, ele pode sentir dor. Então, pela lógica, a gente tem que fazer analgésico, depois o sedativo. Tudo bem? Eu espero que esteja sendo útil. Comenta aqui, de repente, eu levanto a mãozinha aí, só para saber se vocês estão conseguindo compreender e se está sendo útil essa informação. Porque muitas vezes a gente sai da faculdade, sai do curso técnico, e eu sou bem sincero, às vezes sai desses cursos, ou mesmo um curso de APH, esse aquilo outro, e você não tem essa informação básica. Isso é muito normal. Eu saí assim. Eu me formei e eu saí achando e tendo certeza, na verdade, em alguns momentos, que eu não sabia quase nada, principalmente em terapia medicamentosa. Então vamos lá. Ele atua como analgésico potente, tá? Usado principalmente na intubação traqueal, na sedação, na manutenção do paciente entubado. Ele está entubado, ele vai sentir algumas dores? Com certeza, de repente movimentação, lesão por pressão, de repente gasometria. Quem trabalha na UTI, ou vai trabalhar na UTI, por exemplo, vai perceber que se faz gasometria seriada. O que é isso? Faz hoje, às vezes faz amanhã, e assim por diante. Faz com muita frequência. Pegar uma agulha, introduzindo na região arterial do paciente, causa dor. Causa dor. E se causa dor no paciente, então eu tenho que diminuir a dor do paciente. Imagina ele sentindo dor e de repente ele ainda não está. Olha só, imagina que ele está sentindo dor e ele não está ainda numa sedação profunda, ele está totalmente sedado. Você acha que ele não vai ter lesões psicológicas futuras? Vai. Então, manutenção do paciente também tem que ser feita com um Fenta, tá? Então tem que ter cuidado de, não vou fazer não porque ele não está sentindo dor. Você tem certeza disso? Tem certeza que ele não está sentindo dor? Às vezes ele está sentindo dor. E você tem que ter um certo cuidado quanto a isso. Vamos lá para as nossas apresentações. A apresentação do Fenta ela é bem complexa, porque tem ampolas de 2 ml, de 5 ml, de 10 ml, de 20 ml, tá certo? Então é difícil aprender os cálculos para lembrar? Mais ou menos. Porque, olha só, os frascos têm volumes diferentes. 2,
5, 10 e 20 ml. Mas a concentração é padrão. Olha só, a concentração é 50 microgramas por ml. Então, aqui, ó, se fosse um frasco de 1 ml, se fosse uma ampola de 1 ml, ele teria o quê? 50 50 microgramas por ml. microgramas. Se eu tenho um frasco de 2 ml, eu tenho 50 microgramas por 2 ml. Só que agora eu tenho 2 ml, então eu tenho 100. Tudo bem? Então, nessa concentração aqui do fentanil, ele é muito mais tranquilo de trabalhar. Muito mais. Por quê? Eu tenho 50 microgramas por ml. Lembra do midazolam? Eu tinha 15 miligramas em 3 ml. O outro frasco eu tinha um frasco de 5 ml com 5 miligramas. 1 miligrama por ml. Você percebeu que a concentração mudou? Aqui não. Aqui a concentração é a mesma. É a mesma. Não importa o tamanho do frasco. E não confunda a quantidade de microgramas por ml, tá certo? Pela quantidade de ml. Ontem eu fui tendo paciente e, infelizmente, a família estava um pouquinho mal orientada quanto ao uso da insulina. E ela falava o seguinte: então, mas o médico me receitou para o meu pai 15 ml de insulina. E não é 15 ml. Eu tenho certeza que era 15 unidades e não 15 ml. Certeza. Alguém mandou aqui mensagem, mandou aqui uma pergunta. Deixa eu olhar aqui rapidamente. Trabalho na farmácia, deu uma UTI. Carro-chefe, eu não entendi isso. Trabalhando- Uma dúvida sobre medicamentos doses para intubação monotraqueal só pode ser administrada pela regulação médica por via rádio, se no caso for uma unidade de suporte básico, ou esse procedimento só pode ser usado no suporte avançado. Bom, no suporte básico de vida, tá? Aí as perguntas eu ia responder depois, mas já eu li aqui, então eu vou responder. Não vai fazer terapia medicamentosa com sedativos, com hipnóticos, com analgésicos potentes, porque são medicamentos compostos de alto risco, tá certo, ao pacientes. Então, eu preciso estar com uma equipe de suporte avançado para também, inúmeras vezes, se tiver um agravo pior, quando eu administrar o medicamento, eu ter o recurso medicamentoso para intervir. Por exemplo, eu faço diazepam, não deu a resposta que eu desejo, eu entrar com flumazenil. Ah, eu entrei com fentanil, não deu certo, eu entrar com outra terapia medicamentosa. Então, assim, a intubação ela vai ser feita por quem? Para a equipe do suporte avançado ou equipe do suporte intermediário, tá? Quando o suporte intermediário tem protocolo estabelecido. Quando não, suporte avançado. Tudo bem? E terapia medicamentosa pode ser feita via radiooperação? Sim. Olha só. Se você trabalha num suporte básico, e você vai fazer uma terapia medicamentosa, primeiramente você regulou com o médico. Você falou com o médico por via rádio. Ele autorizou via rádio, então ele fez uma prescrição à distância. Isso está sendo salvo pelo sistema, está gravado. Professor, eu aprendi que não pode administrar medicamentos sem a prescrição médica, é uma prescrição verbal. E está lá na Lei 7498 de 86. Pode ser feito, desde que ele tenha pedido para você fazer e desde que você saiba o que você está fazendo. E uma outra coisa por trás essas conversas via rádio, elas são gravadas. É mais importante. Por quê? Às vezes ele pode, de repente, pedir, você executa, tá errado e ele não se responsabiliza. Então, o que que eu recomendo? Que tudo seja conectado. Tudo. Primeira conexão. Tem um protocolo estabelecido. Segunda conexão. Eu tenho a terapia medicamentosa na ambulância, no suporte básico. Sei administrar corretamente. Fui orientado a fazer corretamente. E a comunicação via rádio gravada. Tudo bem? Quando falo de SAMU, suporte avançado, 90% é tudo gravado. Tá? E vamos lá continuar.
Aqui, ó, lembrar que a gente está falando de microgramas, tá bom? E não de miligramas. Do fentanil, a gente está falando de microgramas e não de miligramas. Microgramas é uma unidade ainda menor, É menor. grama, tá bom? É ainda um pouco menor. Então não confunda, faz 2 miligramas. Não, talvez ele está pedindo 2 microgramas. Você já pergunta, você tem certeza? Pergunta, é sério. E na dúvida, eu falo isso para muita gente, desde que eu me entendo por gente, na dúvida, não Não faz. faz. Não faz. Não faz, não faz, não faz. Porque se você fizer e der bom, você é um herói. Se fizer e der ruim, você é um vilão. Então, eu prefiro não ser vilão. Eu prefiro não ser vilão. E para não ser vilão, na dúvida eu não faço. Ontem a gente fez uma ocorrência, eu tive uma dúvida, eu perguntei, como que faz? Eu tenho praticamente quase 14 anos na área. Se eu pergunto, não tenho vergonha nenhuma. Vergonha é roubar, matar e não carregar ainda. Minha mãe falava isso. Vamos lá. Papel do fentanilo na intubação. Principalmente na intubação, para evitar a dor intensa, tá? Porque a intubação ela causa desconforto. Outra coisa, dor causa taquicardia. Dor causa taquicardia. Então, quando você diminui a dor do paciente, você também diminui a taquicardia. Dor aumenta a pressão arterial, causa pico hipertensivo, não causa. Então, você faz uma analgesia no paciente para diminuir a dor do paciente. Então, reduz também o risco de isquemia cardíaca, porque como isso reduz? Quando o paciente está em sofrimento, certo? Ele começa a ter uma taquicardia muitas vezes. O que acontece? A quantidade de oxigênio que chega na região cardíaca também é insuficiente, começa a causar uma lesão cardíaca. Uma hipertensão também causa, tá certo? Essas dores, esse desconforto do paciente, tá? Então, o que que eu faço? Ele faz isso porque ele vai também dar uma redução das isquemias cardíacas. Na dor, paciente de infarto agudo do miocárdio também, ele toma cuidado com essa parte, tudo bem? Porque aqui eu tenho que pensar no seguinte: eu sei identificar um infarto agudo do miocárdio? Aí a pergunta, e vou deixar até essa pergunta aqui em aberto: vocês sabem olhar para o ECG e identificar um infarto com supra, um infarto com infra? Por quê? Se você não sabe exatamente, é melhor não fazer alguns medicamentos. Exemplo, a morfina, ela pode ser usada no infarto? Pode. Com frequência, não, porque eu não posso fazer em infarto de VD, de ventrículo direito. E para isso, você tem que olhar para o monitor e entender que aquele traçado é de um infarto de ventrículo direito. Então, não é só olhar o monitor, é olhar para o monitor e saber se é um infarto de ventrículo direito ou não. Então, vou olhar aqui de novo, tem uma outra pergunta aqui. Professor, o senhor vai enviar esse PDF da aula de hoje no grupo do WhatsApp? Bom, eu não vou mandar no grupo do WhatsApp. Eu já ia falar isso no final, mas eu vou explicar, tá? O que que eu vou fazer? Todo esse material eu vou colocar para quem está aqui, para quem está aqui, tá bom? É, dentro de um link que eu vou enviar, aonde vai ter um PDF, aonde vai ter um resumo, aonde vai ter algumas questões, aonde vai ter um certificado de participação para quem está aqui na aula. Porque não vai fazer sentido as pessoas que não participaram terem acesso a esse conteúdo. Você vai pagar por isso? Não, não vai. Mas no final eu explico como vocês vão ter acesso a isso, tá bom? A dose, né? A dose do fentanil, principalmente na intubação, tem muito a ver com o quilo de peso, quanto ele pesa para ofertar de forma adequada. A dose habitual é de 2 a 4 ml endovenoso, tá certo? Então você pode fazer ali 2 a 4 ml endovenoso, mas aí eu preciso olhar fatores como a idade, a hemodinâmica do paciente, como que ele está tendo como posso dizer, alterações ou não fisiológicas da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial. Tem uma alteração hemodinâmica importante? Qual que é o peso do paciente, tá? Aqui, ó, do lado aqui tem uma imagem de índice corporal, para poder ter uma noção. Ele pesa 70 quilos, quanto que eu vou ofertar? Tudo bem? Toda medicação, ela tem muito a ver com o quilo de peso. Eu não oferto porque eu acho bonitinho, eu oferto porque aquela miligramagem
ou microgramas, faz o efeito desejado mínimo para esse paciente, por quantos quilos de peso ele tem, tá bom? Então, assim, ó, 100 a 200 microgramas por quilo de peso, tá? A gente pode colocar ali, ó, de boa, tranquilamente, 100 a 200 microgramas por quilo de peso. Um exemplo, se eu tenho uma ampola de 50 microgramas por ml, tudo bem? E eu tenho uma ampola aí de 1 ml, tudo bem? Pronto, eu tenho 50. Ah, eu tenho uma ampola de 2 ml. 2 ml. Já, opa, tem uns 100 microgramas. Então, a gente vai ofertar de 100 a 200 microgramas por quilo de peso. Eu recomendo que comece com algo mais basal. Pode começar com 50 mesmo. Depois vai subindo. Vai graduando. Vai graduando. Eu estou falando de recomendação, eu não sou eu que prescrevo. Mas se você, de repente, está numa dúvida, a sua equipe também está numa dúvida, começa sempre de baixo para cima. Vai graduando. Porque inverter é mais difícil. É mais difícil você colocar 500, tentar agora não ter efeito como posso dizer, adverso. É quase impossível. Agora, quando você começa de baixo para cima, fica muito mais fácil de você cometer menos falhas. Tá? Comecei com 50, opa, não teve resultado? Quer colocar 100, assim por diante. Tudo bem? É muito mais fácil você lidar dessa forma. Um exemplo aqui, ó, tá? Um idoso. Idoso em estado de choque, tá? Você vai começar com quem? Você vai começar com 2 ml. Lembrando que cada ml tem 50 Também microgramas. micrograma. Isso aí. Lembra que a gente tem que ter cuidado com a comida Zolan, que causa hipotensão? A mesma coisa que eu tenho que ter aqui com cuidado com fentanil. Também é um medicamento que causa hipotensão, tá certo? O fentanil não é o principal causador da hipotensão, mas ele causa. Ele não é o principal, mas ele causa. Como que isso vai acontecer? Principalmente por somatória. Eu usei midazolam e usei o fentanil. Vai causar hipotensão? Vai. Ele não é o principal causador, mas ele causa. Então, eu usei o fentanil e ele ficou hipotenso. Tá, o que que ele tomou antes? Ou o que que ele estava tomando também de forma associativa, ou somatória, né? Então, causou hipotensão. É um mito que o MIDA não causa hipotensão? Não é um mito, tá? Mas ele não é o principal carro-chefe da hipotensão. Ele é associativo, tudo bem? Ele potencializa o efeito hipnótico, então, se você faz uso de midazolam, propofol, etromidato, ketamina, que são sedativos hipnóticos, ele também vai auxiliar. Ele vai causar uma analgesia, uma hipnose no paciente, uma sedação no paciente? Não, mas ele, se for a somatória, ele acaba também fazendo o quê? Uma hipnose no paciente. Isso é bom? Isso é ótimo. Se o paciente não quer ter uma lembrança do que está acontecendo, eu detesto lembrar que eu fui entubado. Detesto. Tem alguns flashes e eu não gosto. A única coisa que eu gosto da intubação foi lembrar de uma técnica, na verdade, da voz da técnica, na verdade, cuidando de mim. Só isso. Só isso. Que ela falava todos os dias: Nelito, eu vou te dar banho. Nelito, você gosta de tal música? Eu nem sabia se eu gostava daquela música. E ela estava curtindo. E ela colocava a música lá para dar banho no leito. Tá? Então, a única coisa que foi bom nesse sentido, tá? Mas essa hipnose é bom para que você não tenha esses flashback, tá bom? Porque esse flashback, se você não sabe muito bem sobre isso, e você já passou por isso pode causar estresse pós-traumático. Alguém já ouviu falar sobre isso? Estresse pós-traumático é um estresse após um trauma importante. Perca de um ente querido num acidente de carro. Perca de um ente querido, de repente, devido a uma violência doméstica, devido a alguma coisa. De repente, por violência sexual, foi violentado sexualmente. Você pode causar ou ter adquirido lesões pós-traumáticas, ou estresse pós-traumático. Por exemplo, pessoas que estão em guerra, lá na Ucrânia, né, um conflito armado. Você acha que esses militares não vão ter estresse pós-traumático? Vai, eles vão ter estresse pós-traumático. E aqui também a hipnose com fentanil diminui esse estresse pós-trauma, trauma da intubação orotraqueal, entre outros. Quando e como eu vou utilizar? Eu vou usar quando? Eu vou utilizar principalmente para cardioversão elétrica. Vai lá cardioverter o paciente. Tomar um choque no peito para cardioverter por causa de uma taquicardia supraventricular
Dói. Do nada, a gente vê lá nos filmes, a gente vê lá no Grey's Anatomy, né? No Chicago Fire, no Chicago Med, nos plantões da vida por aí, nos seriados, você vê alguém pegando as pás do mentor, colocando no peito e pum, metendo choque. Aí você pensa que não tem dor. Tem muita dor. Muita, muita, muita. Para evitar essa dor, o que que você vai fazer? Uma analgesia leve no paciente, tá certo? Junto com uma sedação leve também nesse paciente, de leve a moderada. No caso de endoscopia, quem já fez endoscopia, muitas vezes foi usado ali o fentanil para poder fazer a endoscopia, e aí você sai um pouco letárgico, né? Você quase nem lembra muito bem do que aconteceu. Quando faz um acesso central também, pode causar dor, então faz também ali o uso do fentanil. E na dose de manutenção, tem que ficar atento ali que a gente coloca de 1 a 3 ml por hora. Não pode ser doses muito elevadas por motivos simples, olha só. Tórax rígido. O paciente está entubado, o paciente está com ventilação mecânica, mas ele não está ciclando corretamente. Está com uma dificuldade de acoplar, ficar conectado ao ventilador mecânico. Por quê? Muitas das vezes a dose foi dose excessiva, causando tórax rígido. Tá? O tórax fica com uma rigidez, impedindo que ele tenha uma troca gasosa adequada. Muitas vezes isso tem a ver com doses excessivas, tá? Doses que causam essa rigidez torácica. É raro isso acontecer, mas pode acontecer que é uma contração muscular generalizada, principalmente na região do tórax, tudo bem? E para prevenir esse tórax rígido, é comum a gente fazer o uso de um outro medicamento que a gente chama de bloqueador neuromuscular. Daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, tá? Tá. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre ele. Então, para uma sequência rápida de intubação, é interessante fazer o uso do fentanil, um hipnótico, seja ele qual for, e um bloqueador neuromuscular, que a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Cuidados de enfermagem que eu preciso saber, já que eu vou fazer o uso do Fenta. Conferir a prescrição médica, dose, via, horário, indicação, conhecer a concentração do medicamento, por exemplo, são 50 microgramas por ml, o que vai mudar é o tamanho do meu frasco ampola ou da minha ampola, confirmar a identidade do paciente, se o paciente, o nome do paciente, a idade do paciente, a pulseira do paciente. Outra coisa também, fentanil, ele é viciante, tá bom? Então, cuidado se o seu paciente ele não é dependente disso. Não sei se você lembra, mas nos filmes norte-americanos, as pessoas não usam cocaína. Cocaína é muita coisa do Brasil. Usa fentanil. Usa fentanil. Então, ele causa uma dependência, tá? Então, confirma também se esse paciente não é dependente. Eu conheço pacientes, quando eu acompanhava estágio, ele ia quase todos os dias na UPA, por um motivo simples. Tomar qual medicamento? O, a morfina, que também é um opioide, tá? Então ele é viciado em morfina. E tem pacientes que é viciado em fentanil. Avaliar sinais vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial, também saturação e dor, escala de dor. Já que é um analgésico, tem que também avaliar a escala de dor. Verificar o monitor multiparâmetro de forma contínua, observar sinais de consciência, aceleração, verificar a escala de RAS ou RANSAI, se tiver um paciente com uma intubação e tiver sedado também. Atentar para a depressão respiratória, lembra que ele causa uma depressão respiratória, então tem que ficar atento. Frequência respiratória menor do que 12, opa, já liga lá o alerta, já aciona o serviço, tudo bem? Ou aciona a equipe ali, não deixe acontecer algo pior. Foi. Sim. Ah, administrar os medicamentos via endovenosa de forma lenta, conforme o protocolo. Manter a oxigenação suplementar disponível antes do uso. Deixar tudo pronto antes de usar. Porque se precisar, tá próximo. Preparar material de via aérea, exemplo, aspirador, ambu, oxigênio. Prepara todo o material e deixa ali próximo, se você precisar, porque esse paciente ele pode ter uma complicação, tudo bem?
observar sinais de tórax rígido, ter a naloxona, o antagonista, o antídoto do opioide, tá certo? Do qual? Do opioide. Qual opioide? Pode ser o opioide, pode ser o Tamal, pode ser a morfina, pode ser o fentanil, mas tem que ter a naloxona. Tudo bem? Eu tenho que ter a naloxona para poder fazer a Na, reversão. Talvez. na, lax, Oi? na, laxona. Ok? Registrar corretamente a dose, o horário, a resposta clínica e as intercorrências, tá bom? Então, vamos lá. E reavaliar a dor e o conforto do paciente. Se o medicamento é para dor, eu tenho que avaliar o quê? A dor. Se está confortável ou não. Jéssica e Gisele desliguem os microfones. Por gentileza, se puder desligar, eu agradeço. Agora vamos falar de um outro medicamento. Esse medicamento aqui ele é muito bom, mas não é encontrado em todos os serviços. Não é. Infelizmente não é. Eu gostaria que fosse, mas não é. Aqui nós estamos falando do etomidato. Do etomidato. O etomidato é um, é um sedativo hipnótico, tá? Além de se dar ao paciente, ele causa uma hipnose. Isso é muito bom para o seu paciente. Eu não preciso que ele passe por tanto desconforto, por tantas lembranças ruins, né, certo? De tudo que está acontecendo. O etomidato tem essa tarja aqui, ó, amarelinha, então por isso que eu coloquei ele em amarelo também, para poder ficar mais fácil de encontrar. Sempre é assim? Não, mas a maior parte dos medicamentos tem uma tarja específica para a gente ficar mais fácil de encontrar. Mas não vá para a cor, pelo amor de Deus, não vai dar ruim. O etumidate é um medicamento hipnótico, tá certo? Ele causa uma sedação, mas também causa uma hipnose e ele não pode ser usado de forma única. Ele é associativo. Como que é associativo? Ou ele vai ser usado junto com o succinil, ou ele vai ser usado junto com fentanil, porque ele, exemplo, ele não diminui a dor. Ele cede o paciente e causa hipnose, mas não tira a dor. Então, ele vai ter que ser usado com fentanil. Ontem eu usei ele o etomidato junto com fentanil, tudo bem? Às vezes você vai usar ele junto com outro medicamento, mas entenda que ele tem uma única função. Função principal, retirar a consciência. Você não vai estar consciente do que aconteceu ali. Vamos entubar você? Ok. Não vai lembrar do que está acontecendo. Isso é muito bom. Não é um analgésico, não tira dor, tá? Não tira dor. Muito utilizado na intubação orotraqueal. Aonde eu vou usar isso? Na sala vermelha, no pronto-socorro, na UTI, no ambiente pré-hospitalar, quando tem ele em mãos. Por que que ele é tão bom? Porque ele é tão bom. Ele é cardioestável. Ele não tem tanta repercussão hemodinâmica. Um exemplo, no fentanyl e no midazolam associado, é muito comum causar o quê? Hipotensão. Já com etomidato, ele não tem esse risco de causar hipotensão. Ele é cardioestável. Ele, então, deixa ali o paciente hemodinamicamente estável, por mais que ele esteja sedado, por mais que ele esteja hipnotizado, tá certo? Mas ele está com a parte hemodinâmica estável. Então, é por isso que ele é muito bem aceito junto com o fentanil. Porque o fentanil, ele também causa hipotensão desde que associado com outros, que ele não é o carro-chefe da hipotensão. Mas quando associado com outro, causa hipotensão. Então, ele pode ser muito bem usado junto com o fentanil, o etomidato. É considerado um hipnótico cardioestável, provoca pouquíssima vasodilatação, tá certo? Vou marcar aqui, ó. E pouquíssima depressão miocárdica. O coração aí não acaba deprimindo, e é muito bom pra gente, porque imagina você medicar o paciente e ele começar a piorar, você já fica pensando, ih, deu ruim, né? Resultado clínico, mínima queda da pressão arterial, pouca alteração na frequência cardíaca, quase nada de alteração na frequência cardíaca. Comparação, exemplo, etumidato, ele é mais estável. Olha só, o Propofol, maior risco de hipotensão. Então, quando você pensa, peraí, Propofol ou etumidato?
Lógico, você tem que saber por que que você está fazendo um, por que você está fazendo outro, qual que é a real necessidade de fazer um ou outro. Mas um causa uma estabilidade maior e o outro tem um risco maior. Então, se olhar para o paciente e você vai colocar o propofol e o risco do paciente vai aumentar, ele tome dado, tudo bem? E ficar atento, porque aqui, ó, se você olhar bem as imagens aqui, ó, do lado, os dois têm tarja amarela, tudo bem? Ó, etomidato e aqui, ó, propofol. Cuidado de não olhar lá e falar assim, é o etomidato, tinha que fazer o errado. Então, dá aquela lidinha básica, leia o que você está fazendo para não dar ruim. E quando eu preferi o etomidato? Um exemplo, um paciente em estado de choque grave, choque séptico, choque hipovolêmico, hemorrágico, ele não está hipotenso? Ele está hipotenso. Se você usar um medicamento que causa hipotensão, não vai piorar o quadro do paciente? Vai piorar, vai piorar. Então, o que você faz? Um medicamento que seja cardioestável, tá certo? Paciente chocado, paciente grave, de repente, um trauma grave. Então, você pode fazer isso. Um paciente desidratado, um exemplo, uma queimadura extensa. Então, você pode fazer isso. Um paciente que, muitas das vezes, um idosinho, uma idosa, tá certo? Que já tem a sua hemodinâmica prejudicada, você pode usar um medicamento que seja mais cardio estável, porque tem menor risco de hipotensão, uma estabilidade hemodinâmica muito maior. Então, a gente vai fazer esse uso de medicamento, principalmente para esses pacientes, pacientes críticos e emergências graves. Tá? Dose, vamos para a dose. A dose não tem muita dificuldade, tá? A gente tem 2 miligramas por ml. 2 miligramas por ml. Nós temos uma ampola de quanto? Temos uma ampola de 10. Nós temos concentração da ampola de 2 miligramas por ml. Miligramas, não microgramas, tá bom? E na ampola total, nós temos aqui, ó, 20 20 miligramas. A dose, teoricamente falando, para administrar no paciente, uma teórica, é que 0,3 miligramas por quilo de peso. Tudo bem? A ampola inteira, é o suficiente para, muitas das vezes, para paciente com 70 quilos. Aqui eu dei um cálculo de 21 miligramas, tá certo? Mas uma ampola inteira já é o suficiente para você causar uma sedação, uma hipnose nesse paciente. Tudo bem? Então, você já tem. Pode ser utilizado em pacientes com um peso aí de 50 a 100 quilos tranquilamente e ter o efeito desejado que você precisa. Caso não tenha, você pode pegar mais um ali para fazer. A segunda dose, né, ou o segundo frasco já pode causar uma repercussão. Repercussão hemodinâmica? Não. Uma outra repercussão que eu já vou falar daqui a pouquinho. Então, você pode fazer associativo. Um exemplo, um medicamento cardioestável com não cardioestável junto ali com o analgésico. Tudo bem? A gente canta a bola. Eu vou falar sobre isso porque a gente canta a bola. A gente fala, ô, doutor, vai fazer tal coisa? A gente canta a bola. E se não for, tá tudo bem também. Mas você canta a bola porque ele, às vezes ele não tá lembrando, tá bom? Aí você vai lá e canta a bola para ele. Simples assim. Eu acabei tirando sem querer aqui. Voltei. Vamos lá. Determinado sequência rápido de intubação, né? Intubação. Usado como? Junto com opioides, a gente faz o uso do opioide, né? O fentanil, depois o etomidato. E é muito interessante fazer também o uso do succinilmetônio como bloqueador neuromuscular para melhorar a intubação braquial do paciente. Qual que é o principal objetivo? Retirar a consciência, não quero que ele fique consciente do que está acontecendo, tá? Evitar a memória do procedimento, tá? E facilitar a intubação. Tá faltando o O aqui, a intubação. Nossa, saiu perfeito esse O. Facilitar a intubação. Determinado não deve ser usado de forma isolada, tem que ser utilizado como fenta, junto com o bloqueador neuromuscular, tá bom? Ele não vai ser tão ali útil, tá bom? Se não tiver pelo menos o fenta. É sempre necessário usar o succinil ou de repente um bloqueador neuromuscular? Não, mas pelo menos o fenta é muito interessante utilizar assim.
Vou apagar aqui e vamos para a próxima slide. Próximo slide. Efeitos adversos importantes, tá? Pode ter problemas aonde, principalmente na região renal, na região supraadrenal, tá bom? Região acima, as glândulas adrenais, em cima dos rins, tem uma glândula, a gente chama de glândula adrenal ou supraadrenal, ocorre principalmente com doses repetidas, tá? Então pode causar lesões ali, às vezes problemas adrenais, principalmente por dose repetida. Você fez lá uma bolinha de etomidato, a segunda você tem que pensar muito bem se você vai fazer, porque já pode causar alguns probleminhas, tá bom? Principalmente na segunda dose. Uma dose só é super seguro, mas a partir da segunda já não tem tanta segurança. Cuidado com algo que você pode enxergar quando você faz o uso do etomidato. Ele pode apresentar mioclonias. Mioclonias parece crise convulsiva, mas não é. Mas é uma resposta, tá certo? Muscular involuntária do medicamento. E cuidado, não é aquela crise convulsiva tônico-clônica que ele fica se tremendo, balançando o corpo inteiro, tá certo? São movimentos involuntários, tá certo? Muitas vezes espasmos na mão, no rosto, no tronco, mas são resposta involuntária do uso do etomidato, tá? Parece com convulsão, mas não é convulsão. Então você não vai tratar a convulsão, tá certo? A possível convulsão após o uso do etomidato. Fez o uso do etomidato, fez mioclonias, pega o diazepam. Não, não é assim que funciona. Espera um pouquinho. Porque muitas vezes essa resposta é por causa do uso do etomidato, principalmente quando você faz ele de forma muito rápida, tá bom? E essas mioclonias, você vai perceber que elas são reduzidas quando você faz uso de bloqueador neuromuscular, porque o músculo está bloqueado. Cuidados que eu preciso ter. Conferir a prescrição, isso é um fato. Checar a concentração. A gente sabe que ele tem 2 miligramas por ml, a gente tem uma ampolinha de 10 ml, a gente tem 20 miligramas, tá bom? Avaliar níveis ou sinais de consciência ou também sinais vitais desse paciente, né? Por que nível de consciência? Porque você vai aplicar a escala de Haas, então você tem que verificar se sedou ou não esse paciente, se está com uma analgesia ou não. E aqui, avaliar sinais vitais desse paciente antes de administrar e depois de administrar. Ele é cardioestável? Sim, mas você tem que conferir antes e depois. Monitorizar o paciente, né, deixar ele no monitor multiparâmetro, observar esse nível de consciência, atentar às miosclonias, não confundir com crise convulsiva, administrar de forma lenta, que aí você diminui as mioclonias, preparar a via aérea e a ventilação, preparar, não garantir a associação correta com o uso de opioide e bloqueador neuromuscular. Vamos lá. Aqui, ó, você vai fazer o seguinte, nesse caso, você vai começar fazendo o analgésico potente, depois o hipnótico, depois o bloqueador neuromuscular. Tudo bem? Então, se faz nessa ordem, bem melhor do que essa ordem. Porque se você fizer o FEM, ele não causa uma hipnose. Depois você causa o bloqueador neuromuscular, a pessoa vai achar que está morrendo. Porque os músculos estão parando de funcionar. É até o músculo da respiração. Então, ele não perdeu a consciência e ele já está sentindo que está morrendo. Tá certo? Então, o analgésico potente, um hipnótico, depois o bloqueador neuromuscular. Imagina seus músculos parando, seu músculo da respiração parando, você não consegue respirar. Então, cuidado. Evitar doses repetidas sem indicação médica, tá? Isso aqui não preciso nem colocar, mas tem, né? Sem indicação médica, a gente não vai fazer, porque senão pode dar ruim. Principalmente numa intercorrência, né? Observar dor, ardência, venosa durante a infusão, ele é irritante. Então, ele causa um pouco de dor. Se o paciente tiver um pouquinho de consciência, causa um pouco de dor, tudo bem? Diluir para ter mais conforto na hora de administrar. Uma forma de diluir é você pegar a ampolinha que tem 10 ml e colocar mais 10 ml de soro fisiológico, ou diluir em água destilada, tá certo? Eu prefiro o soro fisiológico, tá certo? Então, eu diluo ali. Ou
algumas soluções que as pessoas fazem, que é 10 ml de etomidato, mais 5 ml de soro fisiológico, mais 5 ml de lidocaína. Tudo bem? Sem vaso constritor. Então, para diminuir a dor, porque irrita bastante. Precisa ser assim? Não, pode ser pelo menos com 10 ml de soro fisiológico. Então, você pega uma seringa de 20, aspira 10 do etomidato e aspira mais 10 de soro fisiológico e registrar horário, resposta e as intercorrências. E aqui a gente está chegando praticamente no último medicamento que a gente precisa bastante também, que é a succinilcolina, ou quelicin, ou succinilmetônio. Todos esses nomes que eu estou falando aqui, eu estou pedindo para vocês ficarem atentos, porque é muito comum a pessoa pedir quelicin. Você fala, o que que é isso? É o succinilcolina. Ou, de repente, pedir a succinil, é a succinilcolina. Ou succinilmetônio, é a succinilcolina. Tudo bem? Estou falando sobre isso porque eu escuto muito o pessoal pedindo de forma diferente. Porque tem gente que tem experiências diferentes. Então, acaba chamando por o mesmo medicamento por nome diferente. A succinilcolina é aquele que a gente está falando agora há pouco, sobre um bloqueador neuromuscular, tá? Ele é um bloqueador neuromuscular. Muitas das vezes a gente está fazendo intubação traqueal, o paciente está com uma certa dificuldade, ele está com a região da boca um pouco travada, tá certo? Ou senão ele está brigando ali, os músculos, né, tá contraindo, impedindo uma boa intubação. Ou mesmo, quando você cede, você percebe que ele está ainda brigando ali com um dispositivo. Então, você precisa bloquear esse músculo para que ele tenha um melhor conforto, que ele se adeque melhor à intubação, à ventilação mecânica. Então, você faz o uso da succinilcolina. Ela é um medicamento de ação rápida, tudo bem? Quando eu digo de rápida, ela não é interessante para fazer uso de manutenção. É mais para fazer a intubação ali nesse momento, mas não para fazer a manutenção. Para manutenção existe atracúrio, rucurônio. Quem trabalhou na pandemia sabe do que eu estou falando, que são medicamentos que foi muito usado na pandemia e graças a Deus a pandemia acabou, que foi um caos. Um caos. Foi difícil de trabalhar, mas tudo bem, passou. Ah, atua ligando-se a receptores de acetilcolina, tá? Impedindo ali muitas vezes ali a despolarização das células musculares, provocando ou provoca a despolarização sustentada, tá tudo bem? Causa algumas fasciculações. O que que são fasciculações quando você faz o uso da acetilcolina? Você percebe que a pele fica meio que tremendo. O que já sentiu muitas vezes é que parece que o olho, a pálpebra está tremendo, ou alguma parte do corpo está tremendo? Isso são fasciculações. Isso se chama fasciculações. Só que na acetilcolina, ela faz essa fasciculação proposital, tá certo? Isso é um sinal que o efeito da succinilcolina está ocorrendo, e isso é importantíssimo para nós. Então, quando você percebe fasciculações, essa paralisia, aquele tremorzinho ali no tecido, é que esse medicamento está fazendo o efeito desejado, tá certo? Diminuição ali da despolarização celular, tudo bem? E aí não tem tanta contração muscular, que atrapalha ali nosso procedimento, muitas vezes, de manipulação, uma máscara laringe e assim por diante, tudo bem? Muito usado na intubação traqueal, principalmente na sequência rápida de intubação, tá? Qual que é a vantagem? Qual que é a vantagem? É ampla, né? A sua tá bem disponível em todo o Brasil, então ela é uma ampla entrega para todo o Brasil. Você consegue encontrar isso em diversos serviços, seja no ambiente pré-hospitalar fixo, uma UPA, seja de repente no pronto-socorro, seja numa UTI, seja no SAMU, você encontra bastante. A grande dificuldade, às vezes, é o uso dela. Muita gente tem um pouco de medo e daqui a pouco vai entender um pouquinho desse medo, tá bom? É um pó, é um pó, então fica mais fácil de trabalhar, demora um pouco mais para vencer, porque é um pó. Então, a gente só vai fazer ali a reconstituição dessa medicação. Não necessita ficar refrigerada, então ela pode permanecer num ambiente um pouco mais seco,
tá certo? Não precisa do ambiente um pouco mais úmido, pode estar no ambiente seco, numa bolsa de medicação do SAMU. Maior durabilidade no serviço, então dura muito mais tempo, como eu já falei, e tem apresentações diferentes. Aqui que tem que ter um pouquinho de cuidado nas suas apresentações. Exemplo, temos apresentações de 100 miligramas, um frasco, ampola, de 100 miligramas. Aqui, ó, um exemplo, um frasco de 100 miligramas. E temos o frasco também, que pode ser de 500 miligramas. E aí eu tenho que ter a atenção para não cometer alguns erros, tudo bem? Um exemplo, é muito comum a gente fazer sempre ali, sempre não, tá? Mas a maior parte dos pacientes, 100 miligramas, tá certo? Se eu vou fazer 100 miligramas, quando eu tenho um frasco de 100 miligramas, o que que eu gosto de fazer? O que eu gosto de fazer aqui? Eu gosto de pegar uma seringa de 10 ml e fazer os 100 miligramas em 10 ml, porque eu tenho 10 miligramas por ml. Tudo bem? 10 miligramas por ml. Agora, se eu tenho um frasco de 500, o que que eu recomendo? O que que eu recomendo? Dilua em 5 ml, tudo bem? Frasco alto. E se for misturar somente 100, aspire somente 1 ml. Tudo bem? Se eu tenho 5 ml, eu diluí agora os 500. Se eu puxar 1 ml, eu tenho 100 miligramas. Ah, mas eu preciso reconstituir. O que é isso? Diluir ainda mais. Beleza. Completa com mais, de repente, 10 ou 9 de soro fisiológico ou de água destilada. Então, fica muito mais fácil de você administrar assim. Mas tenha cuidado, veja qual que é a sua ampola, se é de 100 ou se é de 500. Eu trabalho com a de 100, muito mais fácil de trabalhar também. E aí a gente vai graduando quanto eu vou administrar. Ah, vou administrar 10 miligramas, 20 miligramas, 50 miligramas. Então, mais fácil de trabalhar dessa forma. Sempre conferir a concentração para antes da diluição, né, da reconstituição e depois da reconstituição, se você vai reconstituir, tá? Ficar atento a isso, se o seu é de 100 ou de 500. O início da ação é de 30 segundos ali, no máximo ele está ali tendo um pico de ação ali de 30 segundos, você já percebe que ele já não tem aquela briga muscular, você percebe que ele não está tendo aqueles espasmos muscular, você percebe que ele não está brigando para fazer intubação traqueal. O efeito máximo ali demora ali até 60 segundos, tudo bem? Então demora aí 60 segundos. E o bloqueio dura até 5 minutos. Tá? Dura até 5 minutos. Tempo suficiente para fazer a intubação traqueal. Essa é a ideia. É só para fazer a intubação. Não é para permanecer bloqueado. Porque se ele permanecer bloqueado, ele não consegue respirar. O músculo diafragma não está trabalhando porque está bloqueado. E ele não consegue ventilar. Eu preciso do músculo para que ele ventile corretamente. As fasciculações ajudam a identificar que o efeito já está acontecendo, tá certo? Então, eu consigo identificar pelas fasciculações. É um bloqueador visível devido às fasciculações, tá certo? E facilita muito o time da intubação. Que é isso? Eu não demoro muito para fazer a intubação quando eu faço uso do succinil. Então, as medicações, a tríade né, para intubação é muito comum ser assim. Você pode ser usar um fentanil, um midazolam e um succinil. Ou você vai usar um etomidato, ou fentanil, etomidato, succinil. Sempre uma tríade para ficar mais fácil. Tudo bem? E a diluição, tá? A diluição pode ser ali 1 a 2 miligramas por quilo de peso, via endovenosa. Preferência na prática, né, como a gente faz ali, 2 miligramas por quilo de peso para um efeito rápido e seguro, tá bom? Um exemplo, paciente com 50 a 100 quilos, você pode pegar uma ampolinha de 100 miligramas, você pode diluir aí também em 10 ml, então você tem 10 miligramas por ml, e aí depois você vai fazendo por quantos quilos de peso ele tem. Ah, ele tem 50 quilos, opa, você vai fazer praticamente metade. Você vai fazer praticamente metade. Ah, ele tem 70 quilos, você vai fazer 7 ml. Ele tem 80 quilos, você vai fazer 8 ml, e assim por diante.
Diluição habitual. Se, principalmente, como eu falei, se for de 100, você pega ali 10 ml, tem 10 miligramas por ml, tudo bem? Então, você vai fazer dessa forma. Ah, eu tenho de 500, você dilui em 5 e depois você vai administrando ali de forma segura. Aspira, se você quiser, 100 miligramas, que seria 1 ml completo, depois com mais 9, tá? Para ficar mais fácil de trabalhar. Eu tô falando de forma simples porque uma coisa é teoria, outra coisa é a prática. E a prática a gente vai desenvolver habilidades, mas você tem que ter o conhecimento para as habilidades sejam contempladas. Só fazer na prática não é aprender, é desenvolver habilidades. Se aprende de forma teórica e na prática a gente desenvolve diversas habilidades. Isso é um fato. Quando você está andando, você acaba desenvolvendo uma habilidade mecânica, motora, e a gente vai melhorando isso com o tempo. Até a nossa pisada a gente melhora, tá bom? Uso especial em manutenção, vamos lá, como que pode ser? Pode ser em bolos, pode usar preferencialmente em bolos, como a gente faz uma vez só. Em bolos pode ser usado repetido, mas isso é um caso excepcional. Ah, vou fazer mais uma dose? Pode, mas cuidado, porque causa uns problemas adversos que eu já vou falar. No caso de bomba de infusão, não é recomendado o uso do succinil. Em bomba de infusão, ou bloqueador neuromuscular que vai em bomba de infusão, é interessante você vai fazer um que tem uma meia-vida mais longa. O que é meia-vida? É o tempo que ele permanece no seu organismo, certo? Vamos dizer assim, de forma muito mais simples. De forma muito mais simples. Lembra que o seu efeito acaba ali, começa a sumir ou diminuir entre 3 e 5 minutos? Então não faz sentido, se ele for ficar entubado, ele vai ficar por muito mais tempo do que 3 a 5 minutos. Então não é interessante manter ele. Tem que ter qual medicamento? Atracúrio, rucurônio, que são bloqueadores neuromuscular de uma longa vida, de uma vida longa, tá bom? Efeitos adversos que a gente vai acabar observando, né? As fasciculações musculares. Mialgia ao despertar, ele vai despertar com muita dor, porque ele bloqueou as contrações musculares naturalmente, a despolarização, e quando você volta com dor. Tá bom? Pode apresentar bradicardia, mas é um pouco mais raro, tá certo? Isso acontecer na dose única, nas demais doses pode acontecer. Pode ter hipercalemia transitória, hipertermia maligna, é grave, né? E raro acontecer, tá bom? E bloqueio de fase 2, né? Doses altas pode fazer com que haja um bloqueio prolongado. No caso da hipercalemia, que é um dos grandes temores, tá bom? O que que eu tenho que ficar atento? Eu tenho que ficar atento porque na hipercalemia eu tenho que ficar atento também na patologia do paciente. Se ele tiver um problema renal, se ele tiver um paciente que está fazendo uso também de reposição de potássio, você só vai agravar o quadro do paciente. Então tem que ter um pouco mais de atenção a isso. Opa, você vai fazer uso do succinilcolina, qual que é o histórico do paciente? Será que você não vai agravar um pouco mais, porque você vai aumentar o nível de potássio sanguíneo desse paciente, e esse potássio sanguíneo do paciente vai causar grandes arritmias, tá bom? Então vamos lá. História pessoal. Tem que ficar atento na contraindicação, na história pessoal do paciente, qual que é a história do paciente? Ele teve hipertermia maligna, teve queimaduras graves após 48 horas. Quando tem queimadura, você pode levar um paciente a um risco de rabdomiólise. Rabdomiólise nada mais é quando acontece lesão muscular importante, levando a, muitas das vezes, a destruição das células muscular, que também faz com que essas células liberem mioglobina. A mioglobina não faz mal dentro do músculo, mas fora do músculo faz muito mal, fazendo, fazendo muitas das vezes lesão renal. Muitas das vezes essas lesões musculares também faz com que o potássio fique elevado, aí junto com a succinilcolina também, que vai elevar também o potássio, vai fazer muitas das vezes.
arritmias, porque o potássio causa arritmia ao paciente, tá certo? Eu não posso fazer em pacientes paraplégicos ou tetraplégicos, tá certo? Não posso estar fazendo isso. Motivo simples, né? Ele faz bloqueio muscular. Como que o músculo dessas pessoas estão? Eles estão atrofiados, tá? Eles estão atrofiados. Então, causa outras complicações ao paciente, tá? Ficar atento, principalmente nas alterações eletrocardiográficas, tá? Olhar para o monitor e quando você faz acetilcolina ou succinilcolina, você vai perceber o seguinte, você vai perceber que lá no traçado do ECG, você vai ver isso aqui, ó, então, você vai ver QRS, tá certo? Aqui assim, ó, alargado, QRS alargado, e muitas das vezes aqui, ó, muitas vezes apiculados, tá? Onda T apiculadas. Opa, onda T apiculadas, QRS alargados, fez uso de succinilcolina. Tá aí o motivo, tá bom? Dessas alterações eletrocardiográficas. Cuidados essenciais que eu preciso ter. Conferir a medicação, isso é um fato. Dose, indicação, via. Identificar corretamente a apresentação. É de 100 ou de 500? Como que eu vou diluir? Realizar a diluição correta antes de administrar, monitorizar o paciente. Você lembra que ele vai ter alterações, ele pode ter alterações eletrocardiográficas, então preciso verificar o monitor, o multiparâmetros, verificar o traçado. Eu estou falando isso, mas parece muito óbvio, né? Não, não parece tão óbvio assim para algumas pessoas. Eu já peguei pessoas que falaram assim, vou fazer medicamento que era o coração, o músculo cardíaco. E a pessoa não colocou o paciente no monitor. Como que eu vou saber se tem uma alteração cardíaca se eu não estou vendo o monitor? Não tem como saber, tá? Eu tô falando isso acho que em medo, insegurança, talvez não foi orientado. Não é uma culpa do profissional em geral. Às vezes ele também não sabe e também não foi orientado. Eu também já não soube muita coisa e também não fui orientado. Então, gente, tem coisas que parecem muito óbvias, mas não é. Então, o óbvio precisa ser dito. Observar as fasciculações, que é um sinal do início do efeito, tá? Garantir maceração. Não vai fazer o bloqueador neuromuscular sem estar sedado. Por quê? Ele está consciente, né? Então eu preciso que tenha uma sedação, uma analgesia também, antes de fazer. Avaliar as contraindicações, eu não vou fazer em algumas contraindicações, por exemplo, paciente queimado, eu não vou fazer, tá bom? Preparar material completo de via aérea antes, não prepara na hora, prepara antes, testa antes, faz tudo antes para depois fazer. Registrar a dose, horário, a resposta e as intercorrências. Teve alguma intercorrência após ou não? E a mensagem final é: a succinilcolina, o, o Clicin, succinilmetônio, succinil, ele é muito eficaz, ele é muito rápido quando bem indicado, quando você sabe o que você está fazendo. Quando eu falo que você sabe, que a equipe médica saiba, que a enfermagem, o enfermeiro saiba, que o técnico saiba, porque é